administrativa, eu tenho tudo. De 2017. Eu tenho assinatura de 3 vizinhos com firma reconhecida. Isso eu fiz tudo. Eu fui até o final. Quando ele me pediu os endereços, ali eu recuei, que eu fiquei com medo. Entendi. Deixa eu conversar com vocês com muita propriedade no assunto, com muito amor, com muito respeito, né? Que nós precisamos é isso, né? O ser humano precisa ser melhor e a gente está aqui para ajudar, com muito carinho. Tudo que eu vou falar é com base na prática, com base nesse meu livro aqui, que é um dos mais vendidos no Brasil. Muita gente tem medo. O uso capião é um tabu. É um tabu. Ah, uso capião é coisa de invasor, o uso capião é algo de pessoas que querem tomar posse. Não é nada disso. O uso capião no Brasil ele é usado para sanar vícios registrais. Aqueles imóveis que eu não tenho registro, tá cheio de imóvel assim, tá cheio. 70%, para vocês terem ideia, no Brasil, 70% é posse. Então nós temos muitos imóveis sem matrícula, sem origem. O uso capião também serve para regularizar com base na posse. É um direito, é um direito. A ação de uso capião, ou requerimento no cartório, são requerimentos que eu estou usando a forma originária de adquirir propriedade no Brasil. Ou seja, não interessa o que tem na matrícula do imóvel, se tem penhora, se tem bloqueio, se tem outros herdeiros, né? Quando eu tenho uma posse dessa, uma posse de 33 anos, é uma posse que ultrapassa qualquer uso capião. Para vocês terem ideia, nós temos no Brasil 3 procedimentos de uso capião. Judicial, extrajudicial, que é no cartório, tabelião de notas, e nós temos o procedimento também, que é o procedimento administrativo, que equipara-se à REURB. A REURB é uma forma de regularizar imóvel também. Eu posso fazer um requerimento ao município, o município vai dar o devido andamento. Se o município deferir, ele vai te entregar um título de posse ou de regularização fundiária. Então é um documento importante dizendo que o município entende que você é dono ou dona, né, proprietário, não substitui o registro. Isso é REURB, que inclusive tem a S, tem a mista. Quando a gente fala de uso capião, ele é muito interessante porque ele regulariza o imóvel no cartório de imóveis. E aí você consegue regularizar em qualquer outra situação, na prefeitura, fica fácil. Quando a gente tem a matrícula do imóvel no cartório de imóveis, nós temos o único documento que é considerado propriedade no Brasil. Qualquer outra coisa, contrato de gaveta, escritura pública sem registrar, carta de arrematação do leilão, quando eu não registro, carta de adjudicação, quando existe um processo de adjudicação compulsória, qualquer outro documento público ou particular, ele não faz a vez do registro. E o registro a gente sabe que é segurança. Quando eu tenho um registro, eu consigo financiar o imóvel, eu não vou perder com facilidade. Então essa posse ela é muito linda, uma posse de 33 anos, é muito tempo. Nós estamos falando de uma posse que das 36 espécies de uso capião daria para usar as 36. Olha que posse linda que vocês têm. Então com muito carinho, gente, com muita propriedade, com muito carinho. Não tem que ter receio, não tem. E eu sei por que eu receio, claro, né? Cabe uso capião de imóvel de herança? Cabe uso capião contra herdeiros? Tá errado isso, porque o uso capião, vocês têm que guardar isso, gente. Eu quero o bem de vocês. O uso capião não é contra ninguém. Não é contra ninguém. Eu falo no meu livro, e falo nas minhas aulas para os alunos da pós, os advogados e advogadas. Para de fazer uso capião com réu. O uso capião não tem réu. Quando você faz um uso capião, você não está brigando com ninguém. É uma ação declaratória. Você está batendo na porta do Poder Judiciário no cartório e falando, olha, cartório, eu tenho há 33 anos a posse desse imóvel. A posse é mansa, pacífica e tem ânimos nome. Eu tenho os pressupostos. Eu quero o quê? Agora passar para o meu nome. O cartório vai exigir que você faça uma escritura pública para fazer o registro no cartório de imóveis. E se for judicial, o juiz vai dar a sentença. A posse acima de 30 anos é muito difícil você perder a ação. Quem que vai ser citado no uso capião? Vai ser citado os confrontantes, os vizinhos, não de apartamento, de terreno. Os vizinhos. Vai ser citado quem consta na matrícula do imóvel. Então, quando eu faço um uso capião que envolve direito de herança, herdeiros, normalmente os herdeiros vão ser citados. Nem sempre, hein, gente? Nem sempre. Por quê? Porque como vocês não têm um convívio constante com os herdeiros, o que vai acontecer? A citação normalmente é por edital. E o edital é uma citação fictícia, porque ninguém lê o Diário Oficial de Justiça. Então, na prática, em 90% dos casos, o herdeiro nem é citado.
Não é porque a gente tenta citar uma, duas, na terceira vamos pedir a citação por edital. Então nem sempre o herdeiro fica sabendo. Outro ponto também, o inventário é algo oneroso. Oneroso, em termos de honorários, se for no cartório é oneroso, tem o ITBI, o ITCMD, eu falei, estava gravando uma aula sobre ITBI. O ITCMD é um tributo aí que chega aí a 4% do valor do bem. Então o inventário, por mais que o inventário é uma forma de regularizar o imóvel, não de forma automática, mas muitas vezes nós fugimos para o uso capião, primeiro, para fugir de um inventário que não tem fim, que tem vários herdeiros sumidos, alguém desaparecido, ou muitos inventários para fazer em cadeia. Então o uso capião ele surge como uma grande alternativa para curar, para resolver um inventário que vai demorar 10 anos, 15 anos e é extremamente oneroso. Quando a gente fala de inventário de herança, tem muita gente que fala bobagem. Ah, inventário de herança não pode. Claro que pode. Não tenha dúvida nenhuma. É claro que nós temos 36 espécies de uso capião, algumas a gente não pode usar. Eu falo para os meus alunos, o grande erro do advogado achar que não pode fazer uso capião de herança ou contra herdeiros é ele querer fazer um uso capião que exija boa-fé. Nós temos um uso capião constitucional que ele exige boa-fé. O constitucional urbana ou especial urbana. O uso capião ordinária. O uso capião ordinária também exige boa-fé e o justo título. Então, se você escolher o uso capião errado, a modalidade, a tese, você errou o uso capião. A chance de você perder é grande. Qual o senhor, doutor José César, qual o senhor aconselharia no meu caso? Das 36 espécies, com muito carinho e muita propriedade, no caso, tem que usar o uso capião extraordinário. Olha o nome, hein? Extraordinário. A vitória, o êxito do uso capião contra herdeiros, que não é contra ninguém, maneira de dizer, ela está onde? Justamente escolher o uso capião adequado. Fora isso, eu oriento também que o advogado e a advogada utilize duas teses importantes. Além das teses convencionais, que é a posse, mansi pacífica, animus domini, eu oriento também que utilize o enunciado 492, da 5ª Jornada de Direito Civil, e também oriento que utilize a súmula 237 do Supremo. Porque esse uso capião não é um uso capião dos casos mais simples, vamos dizer assim. É um uso capião que envolve herança. Então, tudo pode acontecer. Quando eu falo tudo pode acontecer, não é para botar medo, porque não acontece nada, né? É maneira de dizer e maneira de proteger vocês em relação ao que pode vir, mesmo a chance sendo mínima. Quando eu faço um uso capião de herança, pode ser que apareça um herdeiro. Se eu uso a súmula 237, eu estou usando uma súmula que diz o quê? O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Quando eu uso o uso capião e fundamento com o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, eu estou dizendo o quê para o juiz e para a juíza? Juiz, juíza, cartório. A posse se tornou, a partir desse enunciado, um direito autônomo. Eu não sou obrigado a fazer inventário para depois fazer uso capião. Não sou. O que pode acontecer, e depende de cada juiz, de cada região, o Brasil é muito grande, a gente não tem padrão para nada, o que pode acontecer é o juiz entender que tem que ser feito o recolhimento do ITBI. Então o juiz ele exerce uma função de fiscal, e ele acaba pedindo. Mas isso é a minoria. A grande maioria que eu entendo usar a forma adequada, né, é o que eu menciono no meu livro, e a maioria faz isso, deixa de lado o inventário, porque a gente não está falando de inventário, nós não estamos falando de direitos hereditários, nós estamos falando de posse. E o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil diz o quê? Que a posse é um direito autônomo, é um direito exclusivo, é um direito à parte. Se eu tenho aí uma situação que eu tenho um direito à parte, para que eu vou fazer inventário? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inventário se eu fosse fazer... o inventário... Na verdade, o inventário seria uma situação que eu quisesse dividir os bens, né? Ou bem. Porque o inventário, nós vamos fazer o quê? Vai regularizar o imóvel e vai dividir com os herdeiros. Você deixa de ser herdeiro e passa a ser coproprietário, porque os demais herdeiros vão receber. Se é vivo, recebe. Se é morto, recebe os filhos, né? Por representação. O uso capião ele é interessante por quê? Porque não vai dividir com ninguém. Você está buscando a regularização do imóvel com base na posse. É um direito seu, é uma ação declaratória, condenação,
e é uma forma originária de adquirir propriedade. A posse, ela ganhou muita força no Brasil. Tanto é que hoje nós compramos a posse, nós vendemos a posse, através da cessão de direitos possessórios e afins, nós doamos a posse, nós declaramos a posse no imposto de renda. Tem até um banco no Brasil, e esse banco ele aceita a posse em garantia. Então a posse ela ganhou um valor econômico. Não adianta te fechar os olhos para isso. Hoje nós temos muitas empresas, construtoras, que vivem de compra e venda de posse. É uma realidade no nosso país, e não tem como falar que não, porque 70% no Brasil é posse. Então, gente, o uso capião de vocês aqui, e eu procuro dar todas as teses para que o advogado, a advogada acerte a ação, né? E você acertar a ação é fundamental, porque nesse caso de vocês, se errar a ação, você cutuca e não resolve, né? Você cutuca a onça, você cutuca aí as abelhas, não pode, então tem que acertar. O que eu preciso passar para vocês, eu só vou falar, mas eu já vou passar para você. Esse tipo de uso capião, gente, ele é um uso capião que tem tudo para dar certo. É muito tempo de posse, 33 anos de posse. A escolha do uso capião adequada e das teses adequadas, que eu falei do enunciado e da súmula, a chance de êxito é muito grande. O que pode acontecer de diferente no inventário desse, que tem a ver com herança, com herdeiros, é aí o juiz, isso pode ser que aconteça ou não, o juiz peça para recolher o ITBI proporcional, pode ser, não defendo isso, não acho que é correto, e muitos juízes entendem que não, porque é uma outra forma de regularizar o imóvel, não tem nada a ver com inventário, acho até um erro o juiz fazer isso, mas pode acontecer, a gente pode questionar, e pode acontecer de algum herdeiro aparecer e falar assim, se habilitar o processo de uso capião e falar, não concordo, eu também tenho direito a esse imóvel, isso pode acontecer, difícil, mas pode. Aí o que acontece? O juiz vai abrir prazo para nós, dentro do uso capião se manifestar, nós vamos falar, vamos esclarecer, excelência, o imóvel foi abandonado pelos outros herdeiros. O imóvel nunca foi questionado pelos outros herdeiros. E aí, qual que é a linha de raciocínio? Falar, excelência, nós não estamos aqui nessa ação para discutir nada. É uma ação declaratória, não é uma ação litigiosa. Nós estamos aqui para informar que existe o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil e a posse é um direito autônomo, a gente quer regularizar. O que eu vejo acontecer na prática com os meus alunos, em aula, eu menciono nos meus livros também, uso capião, não é porque alguém se habilita no uso capião que nós perdemos a ação, viu? Na verdade, o uso capião você perde para você mesmo. Você perde se você está mentindo em relação à posse, à mansa e pacífica, ao ônibus domini. Mas quando você está falando a verdade e tem uma posse dessa, mesmo que apareça 1, 2, 3, 4 ou mais, e a gente acredita que nem vai aparecer, né? Não é comum aparecer, mas se aparecer, não vai acontecer nada. Vai ganhar a ação do mesmo jeito. Pode ser que aconteça um atraso, porque o juiz ou a juíza vai sair daquela linha, né, daquela ordem cronológica e vai abrir prazo. O que você acha do que ele falou? Né? Mas é muito difícil. Eu trago vários exemplos aqui. Muitos casos de uso capião contra herdeiros, que não é contra ninguém, que o herdeiro se manifestou, falando assim, eu não concordo, é um absurdo. E ganhamos a ação do mesmo jeito. Alunos também. Alunos, alunas, advogados, advogadas. Outro detalhe também. É comum no uso capião alguém falar não, gente. Vou trazer um exemplo para vocês aqui, porque eu gosto de explicar bem explicado. Eu fiz uso capião da dona Ada aqui de vaga de garagem. É possível fazer uso capião de vaga de garagem, bem móvel. A vaga de garagem é muito antiga, ela tem 2 vagas de garagem, ela não conseguia regularizar. Nós fizemos a ação de uso capião e o juiz aceitou, mas o síndico, ele contratou um escritório, que acho que era o escritório advogado do prédio, e o escritório falou, olha, nós não concordamos com esse uso capião. Eu liguei para o síndico e falei, olha, mas por que não concordam? Não, doutor Júlio, professor Júlio, eu não estou nem sabendo disso. Na verdade, quando chegou a citação do uso capião, eu mandei lá para o escritório, que a gente paga mensal terceirizado. E eu não sei, eu falei, poxa, você é síndico, você não sabe nem o que está fazendo, você não opinou em nada. Eu fiz errado, desculpa. Eu fiquei receoso, né? E aí, o que aconteceu? Mesmo o síndico, através do escritório, diz ele que não estava nem sabendo da defesa, que questionou o uso capião, mesmo assim foi procedente a ação. Mesmo assim foi procedente. A ação da Ada e do Rafael, o marido dela, foi procedente. Ou seja, então, a habilitação no processo de um herdeiro ou de um síndico é comum. E isso não quer dizer que você vai perder a ação, porque é uma ação que você só perde para você. Na verdade, você está pedindo homologação no Poder Judiciário.
O judiciário vai homologar se tiver os requisitos. Quer ver outro exemplo, gente, que eu quero trazer para vocês? Eu advoguei aqui no escritório para uma associação. Uma associação de moradores, não moradores de rua, sem tetos, sem imóveis, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome da associação agora. A Covid me deixou esquecido, me dá uns brancos. Melhorei da Covid, mas fiquei com os brancos, gente. O Ministério Público, porque é um imóvel enorme, e o uso capião estava no nome da associação, pessoa jurídica. Então a pessoa jurídica foi a autora da ação do uso capião. O valor do imóvel era de 5 milhões. Eu acho que chamou a atenção do Ministério Público, gente. E aí o Ministério Público, o que ele fez? Ele pegou e falou, olha, não concordo com esse uso capião. Não concordo porque esse uso capião, o valor da causa é alto. Uma coisa sem pé e sem cabeça. O que aconteceu? O juiz pediu para abrir o prazo para nós, o escritório, se manifestar. Eu me manifestei. Eu falei, excelência, o Ministério Público não fundamentou porque ele deseja a negativa, a improcedência do uso capião. Não tem sentido. Só por causa do valor da causa? O valor da causa é o valor da causa, é o valor venal do imóvel. E outra, esse uso capião tem um cunho social. Nós estamos fazendo no nome da associação, mas depois vai passar para os associados, né? Aí o juiz mandou para o Ministério Público. Aí o Ministério Público, nós continuamos não concordando, né? Aí o que nós fizemos aqui no escritório? Nós peticionamos de novo, falando, juiz, requer o andamento do processo. Essa discussão ela é inútil, né? Não adianta ficar discutindo por que não quer. Nós queremos e temos requisitos. Também ganhamos ação. Também ganhamos ação. E por que eu trouxe esses exemplos para vocês, gente? Para vocês verem que a habilitação não é uma tragédia. A habilitação de alguém não é o fim. Provavelmente nem aconteça. Nem aconteça. Mas se acontecer, não é que vai perder a ação. E também nós temos os recursos para isso, né? Se acontece uma fatalidade, tem recursos para isso. Não existe causa-ganha. A ação de uso capião, ela dura aí 3 anos a 5 anos a média. Nós temos municípios que acabam decidindo em 1 ano. Grande exemplo que eu dou nas aulas é Osasco. Osasco está de parabéns. Osasco conseguiu decidir em 1 ano uma ação de uso capião, a vara cível. Então nós temos já decisões de 1 ano. O uso capião já foi demorado, já foi cansativo, porque o processo era físico. Hoje o processo é digital, né, gente? É aqui no Rio, doutor Júlio César. A média no Rio de Janeiro costuma ser de 3 a 5 anos. Eu tenho muitas ações aí no Rio. Então, 3 a 5 anos, depende do cartório. O Rio de Janeiro, o fórum costuma ser um pouquinho mais demorado. Mas no uso capião tem funcionado. E tem um lado bom, que eu gostei muito aí do Rio de Janeiro. Eu vou muito aí no Rio para dar aula pela FGV, para dar aula pelas escolas, né? O que eu gostei muito aí no Rio de Janeiro em relação ao uso capião, que os juízes, né? Eles têm uma mentalidade que o imóvel tem que ser regularizado. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom por quê? Porque o imóvel tem que ser regularizado. O imóvel irregular não é bom para ninguém, para o ente federativo, a União, Estado, município, para ninguém, né? O imóvel regularizado é bom para todo mundo, para o cartório, para uma organização. Então, o Estado do Rio de Janeiro... Mas há possibilidade de ser menos de 3 anos? Há essa possibilidade? Eu sempre falo para os meus alunos, o advogado que fala de prazo e dá certeza, ele está mentindo, e é muito feio mentir, né? Eu acho que nós temos que trabalhar pelo princípio da transparência, a verdade, lealdade. Eu acho que a pessoa que é de bem, ela não tem que mentir nunca. É a mesma coisa um médico falar assim, não tem risco nenhum. Toda cirurgia tem, né, gente? Toda cirurgia é um procedimento. E o uso capião também. Se der sorte, pode ser que dure 1 ano, 1 ano e meio. No Rio, o comum que eu falo com base nos meus processos, nos processos dos meus alunos, é de 3 anos a 5 anos. Eu já tive decisão de 4 anos, a mais recente 3 anos e meio. É a média com base na prática. Mas não posso afirmar que vai demorar exatamente isso. Pode ser menos, bem menos, pode ser mais, né? Bem mais. Então, assim, o uso capião é uma ação que você tem que pensar assim, eu estou em procedimento de regularização. Isso é que nem marcas e patentes, né? Quando a gente pede o registro de uma marca. Demora, mas pelo menos você deu entrada, você tem prova para brigar. O uso capião tem uma função direta, que é regularizar o imóvel, passar para o seu nome, do seu marido, e tem uma função indireta. Se aparecer alguém, olha, eu quero aluguel, eu quero isso, eu quero aquilo, tem o uso capião em andamento. Tem o uso capião em andamento, requer a súmula 237 do Supremo. E isso é importante. E por que eu falo que é importante? Porque se um irmão, uma irmã, algum irmão seu
vai e faz uma ação de duas irmãs, faz uma ação de arbitramento de aluguel contra você. Você vai perder essa ação. Por quê? Porque o Poder Judiciário entende que se esse imóvel é dos herdeiros, você tem que pagar aluguel, proporcional, você não vai pagar a tua parte. Mas o imóvel vai ser dividido em 5. Quem é falecido vai receber por representação. Né? Então nós temos uma situação, gente, uma situação que o uso capião para vocês, ele vai defender vocês de forma direta, que é resolver, e de forma indireta. Se vem uma bomba, e pode vir uma ação de reintegração de posse, pode vir uma ação reivindicatória, pode vir uma ação de missão na posse, pode vir uma ação de alienação judicial. O que é alienação judicial? Um dos herdeiros quer vender o imóvel. Tem 5 herdeiros. Se 4 não quer vender e 1 quer vender, a ação de alienação judicial, o Poder Judiciário obriga a vender o imóvel através de leilão. Arbitramento de aluguel. E eu dando entrada já me dá uma espécie de segurança? Te dá uma segurança. Enquanto o uso capião existir, enquanto ele estiver em andamento, ele te protege. De certa forma, se chegar algo, se chegar uma medida judicial ou extrajudicial, você consegue se defender. Você fala, opa, tem um protocolo aqui, ó. Juiz, juíza, vai com calma aí, hein? Não dá liminar de reintegração de posse, de missão na posse, reivindicatória, porque, ó juiz, eu tenho uso capião em andamento. Ô juiz, eu não vou pagar aluguel proporcional, não. Tem a ação de uso capião em andamento. Ou seja, a ação de uso capião, ela tem 2 funções. Direta, que é resolver, entregar o registro, e a indireta. E nesses casos, eu sempre falo de herança, né, que envolve herança, uso capião contra herdeiro, uso capião quando eu estou substituindo o inventário para regularizar. Queira ou não queira, gente, vocês estão numa situação vulnerável, concorda? Tudo pode acontecer. Vocês estão, na verdade, numa situação que vocês não têm um muro. Pode chegar um inimigo aí e falar, vou fazer reintegração de posse, vou fazer vocês pagarem aluguel proporcional, vou fazer o imóvel ir a leilão. Então, vocês estão numa situação vulnerável. Vulnerável mesmo. O uso capião, ele dá uma proteção. O uso capião é uma... Até hoje nunca pediram, não. Não, graças a Deus. E que continue assim, que não aconteça. Mas olha como o uso capião, ele dá uma tranquilidade, né? Ele dá uma tranquilidade de fato, né, gente? Você saber que tem uma ação em uso capião em andamento, até por uma questão... talvez de abuso de autoridade, chega uma polícia militar. Olha, esse imóvel é de quem? Cadê o documento? Tá aqui, ó. Protocolo do uso capião. Tá aqui, ó. Ou seja, numa discussão de direito de vizinhança, outra situação também, aluga o imóvel, não é o caso, né? Mas aluga o imóvel. O inquilino às vezes não quer pagar aluguel porque ele descobriu que o imóvel está irregular. Então você consegue, não, estou regularizando. O uso capião, ele te protege em diversas situações, gente. Diversas situações. E muitas situações.